Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar nosso estudo de realidade contemporânea. Na aula de hoje nós não vamos falar de política, mas vamos falar de um assunto também importante no nosso dia a dia, é o capitalismo. Para podermos entender o capitalismo, precisamos um pouco reviver a história, entender o que é o capitalismo e como ele surgiu. Então vamos conceituar capitalismo. É o sistema socioeconômico no qual os meios de produção são de propriedades privadas. Nesse sistema o indivíduo tem liberdade para exercer a atividade que quiser, com pouco ou nenhuma intervenção do Estado. Então, como funciona no capitalismo? No capitalismo, todos os bens de produção, nós sabemos que os fatores de produção são terra, capital e trabalho. Então, os recursos de produção, que é terra e capital, pertencem aos particulares, são propriedades privadas. O Estado não se mete nisso, o Estado não tem empresa, o Estado não põe capital nisso. Tudo isso é de propriedade privada. E o elemento pode exercer a atividade que quiser, desde que não seja ilegal. Qualquer atividade é de livre iniciativa de qualquer cidadão exercer essa atividade. Neste caso, no nosso caso, que é o capitalismo, o Estado pouco intervém ou não intervém de jeito nenhum. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o Estado ainda intervém um pouco, mas a filosofia pura do capitalismo puro é o Estado não intervir em nada. Socialismo. Nós vamos falar de socialismo para fazer um contraponto entre capitalismo e socialismo. Socialismo é um sistema político-econômico no qual o Estado é proprietário dos meios de produção. Os cidadãos são direcionados às profissões pelo Estado. Há um preceito de divisão igualitária de renda. Então, o socialismo é exatamente o contrário do capitalismo. No socialismo, os bens de produção, os ativos que produzem alguma coisa são de propriedade do governo. A população não possui nada, ela simplesmente trabalha. No caso do socialismo, as pessoas não podem escolher o que vão fazer, qual atividade vão exercer, em que vão se formar. Quem escolhe é o governo, o Estado é quem escolhe qual profissão você vai ter. Você também não gasta dinheiro com sua formação, com seus estudos. Quem paga tudo é o governo. O governo provém todas as suas necessidades, só que você não pode escolher o que você vai fazer. O governo é quem diz quem vai ser engenheiro, quem vai ser médico, quem vai ser pedreiro, quem vai ser cabeleireiro e vai definir também quanto vai lhe pagar. Você não pode escolher o preço que você vai cobrar. O Estado é quem diz quanto vai lhe pagar pelaquela atividade que você está exercendo. Nós podemos dar um exemplo aqui dos médicos de Cuba. Os médicos de Cuba que vieram trabalhar aqui, eles ganhavam de uma associação médica apenas R$3.000 por mês, enquanto essa associação médica recebia do Brasil em torno de R$10.000. Então o Brasil pagava pelo trabalho médico desses médicos cubanos 10 mil por mês, só que esses médicos só recebiam em torno de R$3.000 por mês. Então, em Cuba, como agora ela já mudou um pouco, já é um sistema misto, mas ela era um sistema socialista puro. Então, ela seguia esse preceito do Estado ter tudo e as pessoas fazerem o que o Estado queria. E o comunismo? O comunismo é uma doutrina social embasada no socialismo, segundo a qual todos têm direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. Defende os mesmos preceitos do socialismo, porém a passagem do socialismo para o comunismo se dá de forma abrupta e radical. Então, explicando isso, o comunismo é a mesma coisa do socialismo. O comunismo significa comuna, tudo é de todo mundo tem direito a tudo e o Estado controla isso. Só que a diferença entre o comunismo e o socialismo é que o socialismo, você passa do capitalismo para o socialismo numa forma gradual. O Estado vai adquirindo, vai comprando as coisas das propriedades privadas. Já no comunismo, isso se dá à força. O Estado toma as coisas do
dos proprietários. Vamos explicar isso logo à frente na Revolução Russa. Então, como nasceu o capitalismo? No século III depois de Cristo, o mundo quase na sua totalidade estava vivendo sob o domínio do Império Romano, cujas orientações eram observadas em todos os seus domínios. Havia uma lógica de propriedade, produção, Estado, governo, tributos e convivência social. Então, o Império Romano, que dominou naquela época quase o mundo inteiro, ele tinha leis, ele tinha lógicas, tanto é que o nosso direito é baseado nos jurisconsultos romanos. Nosso direito nasceu embasado no direito romano. Então, já naquela época, Roma ditava as normas para o mundo, mas com uma certa lógica de propriedade, de governo, de trabalhador. Só que houve uma alteração nisso. Os desmandos dos imperadores romanos e os desgastes provocados por suas ganâncias de conquista e arrecadações foram criando adversários dentro dos domínios. O próprio exército romano ficou infestado de revoltosos espalhados pelo mundo. Então, Roma tinha uma casta, tinham os nobres que não trabalhavam. E esses nobres viviam às custas de tudo que Roma arrecadava, alimentos e impostos. E os reis, os imperadores romanos, queriam cada vez mais domínios para arrecadar mais impostos, para ter mais comida. Com isso, forçavam seus exércitos a saírem conquistando territórios. Isso gerou uma revolta dentro do exército e aí foi minando a força do Império Romano, foi minando aquele respeito que os centuriões tinham pelo imperador. Com isso, facilitou a invasão de outros povos. Um grupo de nações nômades originárias do Oriente, cujo maior contingente era composto dos turcos, os bárbaros, começou a invadir regiões dominadas por Roma, culminando com a conquista total, determinando o fim do Império Romano por volta do ano 476 depois de Cristo. Então, muitas tribos começaram a atacar o Império Romano, nações dominadas por Roma. E essas tribos, a mais famosa dela era os bárbaros, né? Porque eles não perdoavam nada, eles atrocidavam quem eles conquistavam. Com isso, eles foram conquistando o território romano até chegar em Roma. Com isso, surgiu uma nova ordem econômica e social no mundo, substituindo o padrão romano estabelecido. Surgiu o feudalismo, cujo poder se concentrou nos proprietários das terras, senhores feudais. Esse poder também era partilhado com o clero e com a igreja. Então, com a queda do Império Romano, surgiu uma outra força no mundo, que foi o feudalismo. Então, os senhores feudais, que eram donos das terras. Assim, a sociedade ficou dividida em 3 camadas. Senhores feudais, proprietários das terras e dos escravos, trabalhadores e donos do poder. O clero, religiosos, representantes da igreja, também proprietário de terras e escravos, os trabalhadores. E os escravos, que eram os trabalhadores, pessoas desprovidas de bens, destinadas a prestar serviços aos senhores feudais e clero, apenas pela sobrevivência, sem nenhuma remuneração ou direito. Então, com o domínio dos senhores feudais, eles ficaram dono das terras, dono das pessoas, as pessoas trabalhavam para eles e eles davam apenas a sobrevivência, apenas a comida, até a vestimenta era resto do que eles usavam, né? Isso era a casta da época. Também tinha o clero, que eram os religiosos, eles também tinham terras e escravos, e tinha os escravos, os trabalhadores, que não tinham nada, trabalhavam apenas pela comida. Pessoas que não se submetiam a essas exigências viraram párias, passaram a habitar áreas distantes ao redor dos feudos, não vigiadas pelos senhores feudais. Essas áreas eram chamadas de burgos. Os habitantes dessas áreas eram chamados de burgueses. Então, pessoas que não participavam do clero e que não eram senhores de terra deveriam ser trabalhadores. Mas alguns trabalhadores não aceitavam esse tipo de vida e fugiram dali e passaram a residir numa região chamada Burgos, que não era lá muito vigiada pelos senhores feudais. Então, eles passaram a habitar aquela faixa de terra. Essas pessoas, para sobreviver, começaram a desenvolver produtos, principalmente utensílios domésticos para vender.
passaram a vender esses produtos na região, depois estendendo-se a áreas mais distantes. A comercialização desses produtos significava a troca do bem por um dinheiro, por capital. Então, essas pessoas, para sobreviver, já que eles não tinham escravos, já que ninguém dava nada para eles precisavam vender alguma coisa. E eles foram criando, foram inventando alguma coisa para poder vender, alguma coisa que o povo pudesse adquirir, que o povo tivesse necessidade. Começou com utensílios domésticos, depois com armas, com roupa, né, tecidos, e passaram a vender isso ao redor, depois foram se expandindo, vendendo em regiões mais distantes. Esse capital garantia suas sobrevivências. Como não tinham terras, nem eram sustentados pelos senhores feudais, necessitavam fundamentalmente desse capital, o que lhes fazia agir desesperadamente na busca desse capital. Então esse pessoal fazia tudo para obter esse capital, para poder vender os bens e guardar esse capital. Esse capital era a única coisa que eles tinham para sobreviver. O comportamento dos capitalistas. Os burgueses, através dessas transações, foram progredindo, acumulando capitais. Passaram a comprar bens, inclusive terras. Passaram a explorar quem para eles trabalhava, na intenção de gastar o mínimo possível e acumular o máximo alcançável. Com isso, passaram a ser conhecidos como capitalistas. Então, essas pessoas que acumulavam capital através da venda desses produtos foram chamados de capitalistas. E eles começaram a também comprar terras, a comprar bens com esse capital que eles obtinham com a venda desses bens. O progresso do capitalismo. Os novos ricos, em função da atividade comercial, conhecidos como burgueses, passaram a dominar o mercado, participar da política e na formação dos novos estados, regulavam a cobrança de impostos e interferiam na padronização das moedas. Então esse pessoal ficou muito poderoso. Com o dinheiro que eles obtiveram, eles começaram a interferir na política, interferir nos estados, a interferir nas moedas, e eles começaram a comprar terras, inclusive, dos senhores feudais. Ficaram poderosos. A expansão da atividade mercantil propiciou as grandes navegações, alcançando todas as regiões do mundo conhecido. Também proporcionou a formação de grupos de comerciantes, com o objetivo de custearem as expedições e dividirem os lucros. Então aí, eles começaram a navegar para fora de suas regiões, começaram as grandes navegações, a descoberta de países, de regiões desconhecidas. Para eles fazerem essas viagens, normalmente eles se associavam, cada um dava um pouco de dinheiro, eles montavam a expedição e depois dividiam os lucros. Também enveredaram na área produtiva de escala, com relevância na Revolução Industrial, ocorrida em 3 fases, 1750, 1850, 1850, 1950 e a partir de 1950 até a atualidade. Então, com esse capital, que de princípio era apenas na área comercial, eles também passaram para a área industrial. Como vocês sabem, antes da Revolução Industrial, os bens eram produzidos artesanalmente, as pessoas não os produziam em série. Então, para produzir, por exemplo, um violino, o artesão ia lá no mato, cortava a árvore, preparava aquela madeira, depois cortava aquele violino, levava muito tempo para fazer uma coisa dessa, e eles cobravam pelo trabalho que isso dava e pela dificuldade de encontrar a matéria-prima. Com a Revolução Industrial, as coisas começaram a ser produzidas em série. Como foi que nasceu a Revolução Industrial? Nasceu com a descoberta da máquina a vapor. Eles descobriram que uma chaleira cheia d'água expelia vapor, e esse vapor pressionado girava as engrenagens. Então eles formaram grandes panelas de pressão chamadas caldeiras e passaram a montar máquinas movidas pelo vapor dessas caldeiras. Então máquinas industriais, vapores para navio viajar, lembram-se lá do Titanic? Então todas as máquinas eram movidas com o vapor dessa água fervente. A fase mais expansiva da Revolução Industrial, nessas transformações, foi a segunda fase, né? Então, nessa segunda fase, houve uma concentração dos capitalistas na propriedade de meios de produção, migração da população dos campos para as cidades,
núcleos habitacionais inadequados, gerando doenças, falta de emprego para todos, gerando criminalidade, alcoolismo e prostituição, ambientes insalubres no interior das fábricas, discriminação entre trabalhadores, mulheres, crianças, idosos, etc. Má remuneração pela mão de obra despendida, exploração dos trabalhadores com jornadas diárias até 16 horas diárias. Então, vamos lá. Com o nascimento das fábricas em série, eles precisavam de muita matéria-prima. Então, os donos dos meios de produção começaram a comprar as terras para lá produzirem a matéria-prima, principalmente plantar alguns tipos de plantações que dessem fios, tipo cânhamo, linho, algodão, sisal, e esse tipo de plantação que eles precisavam foi tirando as pessoas das lavouras. As pessoas moravam no meio rural e tinham ali onde plantar para comer, onde criar algum bicho, e essas pessoas sem as terras tiveram que ir para a cidade. Foram também para a cidade na expectativa de arrumar emprego nessas indústrias, só que essas indústrias não tinham emprego para todo mundo. As pessoas passaram a morar em guetos. Esses guetos não tinham nenhum saneamento, proliferava a doença, né? Começaram a surgir os crimes, né? O alcoolismo, a prostituição, as doenças sexualmente transmissíveis, os roubos, e as pessoas que conseguiam emprego eram quase que escravas, trabalhavam até 16 horas por dia em ambiente insalubre, que tinha lá pouca iluminação, pouca ventilação, e essas pessoas também adoeciam. Não havia respeito pelos idosos, pelos velhos, pelas senhoras, e então todo mundo era praticamente tratado como escravo. A evolução industrial fez com que os capitalistas usassem os trabalhadores praticamente como senhores feudais, escravizando. O surgimento do socialismo. Precursores do socialismo, Saint-Simon, Charles Fourier e Louis Blanc e Robert Owen, esses foram pessoas que começaram a falar mal do capitalismo e dizer que o socialismo era melhor, mas suas ideias não alcançaram espaço. Porém, o socialismo foi de fato implantado pelas ideias disseminadas por Friedrich Engels e de Karl Marx. Esses dois camaradas fizeram um livro chamado Capital, mas esse livro tem 4 volumes, só que Em Vida só foi publicado um volume de O Capital, Em Vida, do Karl Marx. Então vamos ver o que é que esses dois camaradas pregavam. Principais ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. O sistema capitalista e seus defeitos. O capital mata o homem, a propriedade privada escraviza o homem, a família, a liberdade individual e a religião. Então, o que é que ele dizia? Ele dizia que o capitalismo, aquela forma que o capitalismo estava existindo, estava matando o homem, estava degradando o ser humano. E que o capitalismo ia ter diversas crises e, por fim, seria extinto. Aí ele pregava as formas de econômico ideal que eles achavam. Eles diziam também que esses trabalhadores aguentavam aquelas agruras porque tinham fé, estavam embasados na religião. Então ele dizia que a religião era o ópio do povo. O que quer dizer ópio? Ópio é uma substância extraída da papoula que faz a heroína, a morfina, para você se anestesiar, para você não sentir dor. Então ele achava que a religião fazia com que as pessoas não sentissem dor. Principais ideias de Karl Marx e Frederick. Teorias sobre os valores dos bens, teorias sobre o trabalho, o homem e sua dignidade, o entendimento sobre o capitalismo, crise e extinção, as lutas de classe, a anarquia da produção, a religião e a mais-valia. Inclusive, eles pregavam a luta de classe, os trabalhadores se revoltarem contra os proprietários. Mas a ideia mais interessante, que mais problema criou, foi a tal de mais-valia. Mais-valia significava o seguinte: a diferença que o produtor recebia pelo custo de produção e o preço de venda. O que quer dizer isso? Se você, por exemplo, fosse fazer uma cadeira, você gastava entre matéria-prima e mão de obra R$20 e você vendia ela por 30. Esses R$10 que nós chamamos de lucro, ele chamava de mais-valia. E ele achava que os donos dos meios de produção não deviam ter essa mais-valia.
deveriam vender o bem pelo preço do seu custo, para não ter lucro. Então, o que é que aconteceu com isso? Com isso, o Estado, os Estados entenderam que aquelas ideias do socialismo, aquelas ideias pregadas por Karl Marx, eram boas ideias, só que eles precisavam comprar dos proprietários, o Estado precisava comprar dos proprietários os seus meios de produção, os proprietários não queriam vender. Por outro lado, os proprietários também não queriam se desvincular da mais-valia, eles queriam obter lucro. Isso gerou um choque. E o Lenin, que na época derrubou os czares da Rússia, naquela época Rússia, entendeu que essa forma de econômica e socialismo era o melhor para aplicar na Rússia. Então, ele implantou esse socialismo à força. Houve uma revolução russa ocorrida em 1917, que ele tomou todos os bens de propriedades particulares e passou para o Estado. Tomou isso na marra, à força. Então isso foi denominado de comunismo, até porque para fazer isso criou um partido chamado Partido Comunista. Então as propriedades particulares da Rússia passou a ser do Estado. A Rússia também uniu diversas nações, diversos países do seu redor numa só república, formando a União Republicana Socialista Soviética. Como eles começaram a praticar as ideias de Karl Marx, a dar para o povo o que o povo queria, né? Então o socialismo progrediu e a União Soviética se tornou um dos países mais poderosos do mundo, sendo copiada por outros países. A União Republicana Socialista Soviética experimentou um enorme progresso desde sua implantação, tendo sido um dos pilares da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Tornou-se líder de um dos polos em que foi dividido o mundo a partir da Segunda Grande Guerra. Começou a decair nos anos 80, tendo como marco a queda do Muro do Berlim ocorrida em novembro de 89. O fim oficial do regime socialista ocorreu em 91, com a independência de diversas repúblicas associadas. Então, a União Soviética, implantando esse regime socialista, ela progrediu bastante, começou a produzir muitos bens, começou a desenvolver ciências e ela cresceu bastante. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, ela junto com os Estados Unidos formaram um grupo aliados e venceram a Segunda Guerra Mundial. Lá na União Soviética acham que foi a União Soviética a responsável pela vitória dos aliados, né? Ela que forçou a Alemanha a assinar o acordo de rendição. Os Estados Unidos continuaram ainda lutando, conseguiram mais tarde que o Japão também se rendesse através do lançamento daquelas duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que assustou os japoneses. Os japoneses também resolveram assinar o acordo de rendição. Mas a União Soviética era tão poderosa que ainda hoje eles comemoram o dia da vitória como se a responsabilidade fosse deles. E aí, o que é que aconteceu? Os países fortes, os maiores países que eram a União Soviética e Estados Unidos, aliados, resolveram reconstruir o mundo. Então eles ficaram com a obrigação de reconstruir aqueles países destruídos pela guerra, inclusive a Alemanha. Só que os países que ficavam sob o comando da União Soviética passaram a ser socialistas. Os países que ficaram sob o comando dos Estados Unidos passaram a ser capitalistas. E os socialistas achavam que seu regime era tão bom que não deveria permitir que os capitalistas passassem para lá. Por isso, em 61, eles dividiram o mundo ficou bipolarizado, uma parte pertencente aos Estados Unidos, capitalista, e outra parte pertencente à União Republicana Socialista Soviética, que eram socialistas. Dividiram inclusive a Alemanha, dividiram Berlim no meio, criaram um muro. Esse muro impedia que as pessoas passassem de um lado para o outro. Nessa época também vigorou a Guerra Fria, cada polo dizendo que o
o seu regime era melhor, que o seu regime era mais progressista. A União Soviética lançando o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, os Estados Unidos lançando o primeiro homem à Lua, o Neil Armstrong. Então, era uma disputa, inclusive de armamento, uma disputa inclusive bélica. Nunca houve um tiro, por isso foi chamada de Guerra Fria, né? Só que apareceu um governador da União Soviética que criou a perestroika. A perestroika era uma espécie de transparência. As pessoas que viviam nos domínios soviéticos podiam ver o que estava acontecendo no capitalismo. Então já podiam também manifestar suas opiniões. Com isso, as repúblicas foram vendo que o lado capitalista estava se desenvolvendo mais que eles. E eles quiseram sair desse regime socialista, que queriam ficar independentes da União Soviética. E aconteceram diversas revoltas, diversas independências. O povo foi vendo que o lado capitalista tinha progredido mais que o lado socialista. Com isso, resultou a queda do Muro de Berlim em novembro de 89, o mundo ficando unificado de novo, sem nenhuma bipolarização. Então, depois da queda do Muro de Berlim, muitas repúblicas socialistas que ficaram independentes preferiram adotar o capitalismo ou então o socialismo misto. Desvantagem do socialismo. Uma das causas da queda do socialismo é a centralização do poder, o que propicia corrupção e proibição dos direitos dos cidadãos. Por tratar-se de regime altamente fechado, impediu o acompanhamento das revoluções ocorridas do outro lado do mundo. Desejo de independência dos países vinculados para aproveitar o progresso do resto do mundo. Então, o socialismo era um regime muito fechado, poucos comandando. Como esse poder era centralizado, propiciava a corrupção. Eles ficavam com muito poder para poder ceder alguma coisa, cobravam alguma coisa em troca. Eu nunca estive na União Soviética, mas eu tive amigos que estiveram lá, disseram que até para pegar um táxi você tinha que pagar propina. Sobrevivência do capitalismo. Não existe sistema econômico perfeito. Todavia, o capitalismo, em virtude da liberdade de iniciativa dos cidadãos, apresenta-se como o sistema mais próximo do desejado, razão pela qual tem se sobrepujado ao socialismo, atraindo adoção por diversos países do mundo e garantindo sua sobrevivência até os dias atuais. Então, resumindo, o capitalismo não é um sistema perfeito, teria que ser aperfeiçoado, mas não existe coisa mais perfeita do que ela até o momento. Nós, no Brasil, adotamos o capitalismo. Aqui no Brasil, cada um de nós faz o que quer, né? A gente escolhe a profissão, estuda o que quer, monta o negócio que quer. O país pouco interfere. Logicamente, por ser um país de desenvolvimento, tem alguns incentivos para alguns tipos de atividades, para algumas profissões. O governo ainda incentiva bastante a formação das pessoas, o estudo, porque nós remontamos aí de uma dívida social desde a escravatura até agora, da imigração de pessoas para o Brasil, para o desenvolvimento até agora. Então, o Brasil tem uma dívida e precisa contribuir com recursos estatais para poder as pessoas progredirem. Mas é um capitalismo e nós entendemos que é a melhor forma de um regime econômico. Então, gente, na aula de hoje nós falamos sobre às que é o regime que nós vivemos e muitos países do mundo vivem também. À noite nós vamos fazer uma reunião às 20 horas através do aplicativo Zoom. Podemos discutir o assunto dessa aula e podemos discutir alguma coisa da política que está acontecendo atualmente. Fiquem à vontade e eu aguardo vocês. Boa noite.